gente vai mostrar um VT para as pessoas entenderem onde nós queremos chegar. Nós vamos ver o resumo do caso da mulher filmada. Por que não quis trocar de lugar no avião com uma criança? Tá todo mundo falando sobre o assunto e nós que somos formadores de opinião, como comunicadores, jornalistas que somos, trabalhamos com a comunicação há tantos anos, pelo menos eu trabalho com a comunicação há tantos anos, vocês não têm ideia da grande preocupação e do grande zelo que eu tenho de entrar no ar e não confundir as coisas. Problemas pessoais ou até mesmo situações que não cabem. Tudo por quê? Porque o verdadeiro jornalista, o verdadeiro comunicador, ele tem ética. Pelo menos deveria ter. Agora, diante de tantos repórteres, de tantos comunicadores que hoje nós temos dentro das redes sociais, tem acontecido situações agravantes e que as pessoas estão levando na brincadeira e não estão percebendo que casos assim podem prejudicar as pessoas e podem tirar até as vidas, não é isso, doutor? Sim. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer. Seja bem-vindo ao nosso programa. Então, o caso em tela que vem repercutindo muito é justamente essa situação do direito à imagem, né? A gente tem visto isso muito no dia a dia, como a internet como uma terra sem lei. E isso não é verdade. Hoje em dia nós temos uma ampla legislação vigente dentro do nosso ordenamento jurídico que ampara todos esses direitos, principalmente dentro do âmbito virtual, né? Nós tivemos aí recentemente a Lei de Proteção de Dados, né? Que foi uma lei recente que abrangiu muito essa questão do ambiente virtual. E aí a gente chama a atenção da população de que para isso existe uma delegacia virtual. Exatamente. Se não fosse buscar seus direitos, essa delegacia não existiria. Exatamente. Né? Se fosse realmente uma cidade, um meio sem lei. A questão é que as pessoas estão levando na brincadeira, o que é muito sério. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse acompanhar junto comigo um VT que traz algumas informações a respeito desse assunto e aí a gente dá continuidade. Pode ser? Pode ser. Vamos acompanhar. Um dos assuntos dos últimos dias na internet foi o caso da mulher que foi filmada e xingada por não trocar de lugar no avião com uma criança. O vídeo que viralizou mostra Jennifer sentada em uma poltrona na janela do avião, sendo questionada por uma mulher sobre o porquê ela não quis trocar de lugar com uma criança, que chorava por querer se sentar neste lugar em específico. O registro foi inicialmente publicado no TikTok, com a legenda "E minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança". Ao fundo, é possível notar o som de choro do menino na aeronave. Inicialmente se imaginava que a mulher que reclama com a passageira seria a mãe da criança, mas não foi isso que aconteceu. O vídeo foi gravado por uma outra passageira do voo que não tem relação familiar com a criança que chorava pelo assento. A filha dessa passageira que viu a discussão foi quem postou o vídeo nas redes sociais. O vídeo viralizou e gerou milhares de comentários. Jennifer foi elogiada na internet, mas a mãe da criança foi duramente criticada pelas habilidades parentais. A mulher que gravou o vídeo, assim como a filha dela que postou, também viraram alvos de ataques. A mãe da criança se pronunciou e pediu desculpas pela situação, mas frisou que não foi ela quem gravou o vídeo, nem a família dela que proferiu ofensas a Jennifer. A mulher que publicou o vídeo, assim como a filha que postou, também pediram desculpas publicamente e disseram que não era a intenção das duas gerar a confusão nas redes sociais como aconteceu. Jennifer também deu entrevistas sobre o caso e disse que vai tomar as medidas cabíveis. Diante desta situação, doutor, nós temos três lados. O lado da suposta vítima, o lado da mãe e da criança que de menor estava do lado da suposta vítima, envergonhada, provavelmente de menor até. A gente observa, olhando para ela ali sentadinha do lado da jovem, a gente percebe que ela é ainda uma mocinha, né? Ainda é uma menina. E a mãe, juntamente com a criança e com outro filho. Segundo informações, um dos filhos seria deficiente, que teria a oportunidade também de estar com o filho em uma dessas janelas. Só que as coisas não aconteceram como deveria. Na verdade, o que chama atenção
Em primeiro instante, quem fez ou quem deixou de fazer o vídeo, ou quem veio depois esclarecer ou não veio esclarecer, não vem ao caso. O que vem ao caso de imediato é que a história principal trouxe danos. Danos porque milhares de pessoas viram e agora milhares de pessoas não vão ver. Algumas pessoas não vão ter a oportunidade de assistir o pedido de desculpas, a mãe se pronunciando. Ah, mas saiu num canal de televisão que muitas pessoas assistem. Por exemplo, eu não assisti. E eu não sou uma pessoa que não gosta de informações. Necessariamente eu poderia não estar em casa, eu poderia estar em outro local. As informações ficaram na mente das pessoas, ficaram no coração das pessoas, ficaram no sentimento das pessoas. Quando um assunto como esse chega nas redes sociais, o princípio delas pode ser algo grave que pode acontecer com a vítima, a mãe e os filhos que também se tornaram vítimas, mas para os demais se tornaram os monstros. E uma terceira pessoa que entrou na história filmando. Se não é para criar tumulto, para que filmou? Então assim, a internet, ela tem gerado muito essa grande questão. E para que jogou nas redes sociais? Exatamente. Quando você coloca uma coisa exposta na rede social, as consequências são irreversíveis. E de imediato, a generalização é extensiva. Então, a forma de você flagelar aquilo, muitas vezes não acontece, porque muitas pessoas já viram e outras pessoas não vão ver o pedido de desculpas, o pedido de reparação diante das redes sociais. Então, é uma situação muito delicada. Muitos riscos para as pessoas. Umas acabam ganhando muitos méritos, repercutem de forma super positiva, acabam fazendo sucesso diante da dor do outro. E aquela pessoa que injustamente foi colocada como pivô da situação está sendo mal vista perante a sociedade. Para a gente mudar a mente de milhares de pessoas que visualizaram e que viram aquela situação e que não sabem nem no que acreditar. Isso é preocupante. Isso é que é preocupante, porque existe algo que tem chamado bastante atenção. Vivenciamos a era digital, de muitas informações que são importantes, necessárias e que têm ajudado bastante, mas vivemos a situação da era digital que tem trazido danos, mortes, suicídios, que a gente não pode deixar de falar, e até mesmo violência causada por outras pessoas por determinados relatos que muitas vezes acontecem nas redes sociais. Doutor, o que nós precisamos entender hoje? O que pode e o que não pode ser divulgado, o que é lei e o que não é. Não tenho bem certeza, mas segundo as informações que a gente não pode, eu como uma comunicadora que tenho esse zelo, busquei de todas as formas, mas segundo as informações de uma maioria, 2 informações. Que quem filmou seria nutricionista, que quem filmou seria advogada. O senhor está vendo o tanto de informação que chega em nossos ouvidos e que a gente de verdade não sabe nem o que é verdade, o que é mentira? Então, assim, as pessoas precisam assistir a televisão para elas conseguirem acreditar. Então, a TV ainda é um ponto gigantesco de credibilidade no meio da comunicação, de seriedade. Isso é grave, porque nós trabalhamos no momento onde a era digital ela não vai mais recuar. Precisamos entender que não é uma terra sem lei, que é muito perigosa e que pode trazer muitos danos para a sociedade. Eu pergunto para o senhor, fotos e vídeos sem autorização, o que falar, em que momento você pode se resguardar e o que você pode fazer diante de determinadas situações? Por exemplo, eu vou filmar ou vou tirar foto de tragédias, acidentes e muitas vezes levar para as redes sociais, achando que é muito normal levar para as redes sociais. De repente uma mãe descobre que um filho foi assassinado ou que morreu ou que sofreu um acidente e essas fotos vão para as redes sociais de forma muito drástica. Às vezes uma mãe corre o risco até de ter um infarto vendo uma foto ou um vídeo que ela imagina que o filho dela ou que alguém da família dela está muito bem obrigada num determinado local. O que falar sobre esse assunto, doutor?
Bom, primeiramente nós precisamos entender qual a natureza da filmagem ou da divulgação. Vamos supor, por exemplo, uma câmera de segurança que lhe filma indiscriminadamente. Em tese, essa filmagem ela é ilícita, porque está ali prevendo apenas a segurança do local. Mas, se por outro lado for uma divulgação, uma filmagem de forma individualizada, de forma reiterada, em um contexto, por exemplo, de uma academia, de um clube, pode sim estar configurando um ilícito penal, né, que seria o crime de importunação sexual previsto no Código Penal, no seu artigo 215-A. Então, a gente precisa ter muita cautela com o contexto. A captação, a simples captação de filmagens, ela não configura crime, mas essas filmagens, elas têm que ser bem armazenadas para que essa imagem não viole o direito de outra pessoa. Vazar uma imagem dessa, compartilhando ou encaminhando para as demais pessoas. Exatamente. A simples captação, como no caso da moça a passageira, a simples captação dessa filmagem e ela guardada, armazenada dentro do dispositivo da pessoa, ela não configura nenhum ilícito. Mas a partir do momento em que ela há essa exposição de forma vexatória, de forma degradante para a pessoa, ofendendo a sua integridade, ofendendo a sua boa fama, ofendendo a sua reputação, isso sim pode configurar um ilícito civil, né? Então essa pessoa ela pode sim estar pleiteando uma ação judicial, ressarcindo uma indenização por danos morais, como forma de ressarcimento pecuniário devido à sua imagem sendo utilizada de forma indevida. Doutor, recentemente apareceu também nas redes sociais uma situação muito chata de um profissional de aplicativo, onde um cidadão provocou uma situação de pedido de socorro dentro do carro. Muitas pessoas devem ter visto. Ele disse que o motorista estava o agredindo e ele abriu a janela e pediu socorro. Depois ele entra nas redes sociais dando uma outra informação a respeito do assunto. Mas naquele momento, o senhor do aplicativo, estava com a filmagem porque ele também tem que se resguardar. Sim. Ele lida com pessoas de todos os tipos, pessoas estas que podem ser bons cidadãos ou não bons cidadãos. E a gente percebeu que ele o tempo todo calado, ele não disse nada. E tudo que aconteceu realmente foi bem visto na filmagem. Foi a forma que ele, de uma certa forma, encontrou para se defender. E diante dessas situações, muitas pessoas têm tirado proveito. Inclusive, ele poderia hoje estar sofrendo por questão de racismo, quando na verdade não foi isso que aconteceu. As imagens mostraram. E as pessoas simplesmente, quando elas se sentem acuadas ou quando elas se sentem desmascaradas, elas acham que basta simplesmente pedir desculpa. Diante desta situação, doutor, do que aconteceu, onde a mãe passou por toda essa situação, porque pedir uma troca de cadeira ou uma troca de cadeira, seja no ônibus ou no avião, o máximo que o não você já tem, o máximo que você vai receber é um sim. E se isso acontecer, beleza, se não acontecer, beleza também. Mas a mãe não fez nada demais, ela simplesmente pediu algo e não foi ela quem filmou. E depois de filmado, a família colocou nas redes sociais. Como é que fica essa situação, doutor? Como é que fica essa situação vexatória, a mãe sendo injustiçada, provavelmente aonde ela passa, aonde ela está, a filha se sentiu constrangida, pode ter também uma outra questão de vir uma ansiedade da criança, da adolescente que estava ali do lado, pela vergonha, também ter seus traumas. O que falar a respeito disso? Só um pedido de desculpa é o suficiente? Bom, veja que todo o contexto, né, partiu de um terceiro que nem estava envolvido entre a situação. Então, assim, você percebe-se que tanto a mãe quanto a passageira que estava na sua poltrona são vítimas de um abalo psicológico causado por um terceiro. Então, alguém precisa ser responsabilizado, seja a pessoa que gravou e divulgou essas imagens e seja as pessoas que estão atacando tanto a mãe quanto a passageira de forma virtual. Veja que essas pessoas podem sim estar cometendo um crime.
essas pessoas sim estão cometendo um ilícito penal. A partir do momento em que elas ofendem, que elas denigrem a imagem, estão cometendo um crime de difamação perante as redes sociais. Que, inclusive, julgamento, né? É um julgamento, é uma condenação midiática, na verdade. Hoje em dia as pessoas estão mal acostumadas a essa forma de querer expor tudo nas redes sociais, né? É uma ansiedade para expor nas redes sociais. E isso pode sim ocasionar consequências criminais bem graves, né? Hoje, através do pacote anticrime de 2020, o crime perante as redes sociais de difamação ganhou um aumento de pena, né? Essa pena pode ser aumentada até 2/3, então se torna já uma pena alta, já é aberto um inquérito policial. Não se trata mais de um simples termo circunstanciado. Essa pessoa vai responder judicialmente uma ação penal. E aí a gente chama a atenção das pessoas que gostam de chamar a atenção para se tornarem famosas através da dor, do sofrimento das outras pessoas, para a gente não usar um nome mais forte. E isso é muito grave, porque, por exemplo, doutor, nesse momento, talvez essa vítima, que é a passageira, não soubesse o que essa mulher que estava filmando seria da mãe. Isso pode ter acontecido também, né? Ela imaginar que pudesse ser uma parente ou que pudesse ser... A mãe, ela sabia que não era. Diante de toda essa situação, essas pessoas, já que viralizou e tomou uma proporção muito maior dentro do Brasil, vão ser ouvidas ou passa em branco? Na verdade, é uma situação delicada, né? Sim. Essas pessoas que estavam ao redor, elas não têm o que se fazer, porque elas não estavam envolvidas de fato na situação. Mas e as 3 que participaram dessa As 3 que participaram, a passageira, ela pode sim estar pleiteando uma ação judicial, movendo indenizações por danos morais perante o terceiro que filmou e perante todos aqueles que estão nas redes sociais lhe difamando, né? Ela está sofrendo muitos ataques. A mãe também pode estar movendo uma ação de indenização por danos morais contra a pessoa que filmou e divulgou nas redes sociais, porque ela também está sofrendo abalo sistêmico nas redes. E todas essas pessoas que estão atacando nas redes sociais, elas podem sim responder criminalmente, porque aí já se trata de um crime, a depender do contexto, a depender do que é falado, da situação, do que é dito, do que é escrito, elas podem sim responder criminalmente. Doutor, até que ponto uma pessoa alheia à situação ou um terceiro ou situações desse tipo podem trazer agravantes para as pessoas a partir do momento que elas fotografam, a partir do momento que elas filmam ou a partir do momento que elas criam uma situação? Por exemplo, dentro de um avião. Como é que fica nesse momento, naquele momento que está sendo filmado? As aeromoças provavelmente estavam vendo tudo que estava acontecendo. Nesse caso, a própria empresa, ela não poderia ter algum envolvimento de dizer, olha, o que é filmado aqui dentro não pode ser colocado fora? Não existe lei dentro de um ônibus, dentro de um avião, tipo, que aquelas imagens ficassem resguardadas para a justiça, mas não para serem expostas assim de qualquer jeito? Bom, nesse tipo de situação não se pode limitar o direito individual de uma pessoa, né? O direito dela de filmar, de estar livre, não pode ser limitado por uma legislação que não existe, né? Uma legislação dessa seria violar o artigo 5º da Constituição, né? Que trata ali dos direitos inerentes a cada pessoa. Então, você filmar, você captar, você estar com seu celular, é uma situação individual sua, você tem todo o seu direito. Mas é aquela coisa, é uma situação social. O seu direito, ele termina quando aflige o meu, certo? O meu direito, ele é inerente a mim, é expansivo. Mas o meu direito termina quando eu estou atingindo o seu. Então, a partir do momento em que eu lhe filmo, lhe divulgo e faço essa sua imagem de forma vexatória ou para fins comerciais, sem a sua autorização, sem a sua permissão, eu estou sim praticando, eu estou sim violando o seu direito e eu posso sim incorrer no ilícito civil, né? Você pode estar ali ajuizando uma ação contra mim, porque eu estou lhe atingindo a sua honra, eu estou lhe atingindo a sua reputação, a sua boa fama. Então é nesse sentido. Mas uma legislação dessa, dentro de um avião, seria uma legislação que provavelmente entraria em vigor
né? Doutor, nesse caso aqui, juridicamente, está bem visível porque chegou a muitos. É aquela história? Precisa alguém muito importante, uma situação se agravar perante toda uma sociedade para que se tome os direitos necessários. Às vezes a gente ouve muito falar sobre isso. Como é que fica juridicamente esses casos que não vêm à tona assim? Porque a gente percebe que leis são criadas depois que casos vêm assim. Mas existem situações que acontecem e que, nesse exato momento, pessoas estão passando por vexames, nesse exato momento, pessoas estão sendo julgadas, nesse momento, pessoas estão passando por situações até de morte, né? Até mesmo de violência, e que não é mostrado para o Brasil ver, para o mundo ver. Nesse caso, como é que a pessoa pode se resguardar juridicamente falando? Bom, dentro do direito, né, como um todo, existe o direito público e o direito civil. O direito civil é o direito privado. Então, o que ocorre que não é divulgado, não tem como o Estado saber e não tem como o Estado pleitear uma ação que é de competência originária sua. É uma competência privativa sua. Então, vamos supor que eu sofra, como o caso da passageira. Imagine que a situação seja comigo. Não tenha nenhuma filmagem, não foi divulgado nada, eu sofri aquilo calado e resolvi simplesmente não buscar justiça. Aquele caso simplesmente passa impune, infelizmente, porque se trata de um direito personalíssimo meu. Então, isso só irá acontecer se eu buscar a justiça. Não tem como o Estado tomar as dores por mim. Mas, por exemplo, eu tô com as filmagens, elas só não estão expostas para a sociedade. Essas filmagens vão valer juridicamente? Vão valer desde que eu busque o Poder Judiciário, né? Desde que eu busque a justiça, desde que eu propriamente esteja ingressando com uma ação judicial, aí sim essas imagens irão valer, né? É o que é aconselhável, na verdade. O aconselhável é, se você for filmar, guarde somente para si, para se precaver, né? Para garantir o seu direito. Se você acaba aqui divulgando essas imagens e que atinja a reputação de outra pessoa, você passa de vítima a autora. Tá certo, doutor. Faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está assistindo o nosso programa? Eu acho que exemplos como esse, situações como essas, mostram por A e B que as redes sociais, as pessoas têm que ter mais cautela, mais cuidado. Quem está nas redes sociais que não tem ética, que não tem o compromisso da comunicação séria, tem que ficar mais atento, né? Com certeza, né? Esse exemplo mostra claro e evidente que as redes sociais não é uma terra sem lei, né? A gente, quando está utilizando o nosso aparelho móvel com a internet, nós precisamos nos resguardar para que não atinja o direito alheio, né? Porque caso isso aconteça, pode gerar tanto consequências penais quanto consequências cíveis. Tá bom, doutor, a gente quer agradecer e, ao mesmo tempo, a intenção da gente foi mostrar para a população que pense duas vezes antes de se envolver em situações que não cabem a elas. A gente falou de ser uma terceira pessoa, uma pessoa que nem fazia parte da situação. Ela poderia ter se envolvido, ela até poderia ter se envolvido, não da forma como ela se envolveu, né? Exatamente, né? Ela se envolveu, mas ela acabou que divulgou as imagens. Se ela tivesse apenas guardado as imagens, seja para dar para a mãe ou para dar para a vítima, no caso a passageira, que ela era que estava sofrendo ali a violência psicológica, né? Mas ela resolveu por divulgar, então, consequentemente, se a passageira vir a buscar a justiça, ela vai sim responder por ilícitos civis e, se for o caso, ilícitos penais também, né? Isso vai depender ali do contexto. Doutor, e nesse caso, quando uma pessoa adulta, né, tem aquelas imagens e os seus filhos divulgam, mesmo assim, a responsabilidade ainda continua sendo dela. Exatamente, né? A responsabilidade continua sendo da pessoa, né? Apesar dos filhos não responderem criminalmente, mas a responsabilidade civil recai sobre o responsável legal, que é o genitor. E se esse jovem for de maior? Se esse jovem for de maior, ele sim responde tanto penalmente quanto ilicitamente, né? A pessoa maior, ela já é imputável, tanto civilmente como penalmente. Então, ela pode sim responder no âmbito civil e no âmbito penal. Tá certo. Doutor, primeiro eu quero agradecer pela sua presença.
Se faltou alguma informação, fica à vontade para passar para quem está em casa. Eu acho que final de ano muitas coisas acontecem e fica aqui um alerta para a população saber que não é só uma cidade que as pessoas pensam que é sem lei, mas que as pessoas tenham responsabilidade. É muito bom, gente, se comunicar, mas não é brincadeira, não. Se comunicar exige uma responsabilidade gigante de você entender que tudo que você fala é da sua responsabilidade e da empresa que você está. E isso é muito sério. As pessoas têm que ter muita cautela com o que vão fazer, têm que usar de muito profissionalismo, por mais que elas sejam pessoas carinhosas, pessoas que gostam de falar o que tem vontade, mas você tem que saber até que ponto você pode estar a favor da população ou não. E outro cuidado que as pessoas devem ter. Você pode ser um influencer da situação, mas você não aprendeu tudo que tinha que aprender para se tornar um comunicador. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, né? Essa situação da internet é muito complicada, é muito delicada, porque as pessoas acham realmente que podem fazer de tudo, né? Que podem atingir o direito da pessoa, que podem atingir o direito de imagem da pessoa. E dentro do direito, né? Dentro do direito, isso é muito amparado. Hoje nós temos legislações muito intensificadas, né, diante dessa questão da internet. Então, assim, tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado. Tanta informação e tanta falta de informação para saber quais são os seus deveres e seus direitos dentro também das redes sociais, né? Exatamente. É impressionante, viu, doutor? Aí a gente deixa esse ponto de alerta nesse mês de dezembro para que em 2025 as pessoas fiquem mais espertas com o que estão fazendo e ver se realmente elas estão preparadas para assumir determinadas responsabilidades, porque tudo tem um alto preço. Exatamente, Né, tudo tem um doutor? alto preço. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Eu que agradeço primeiramente pela participação. O meu Instagram é Fábio Franklin Júnior, né? Eu posto diariamente conteúdos jurídicos relacionados tanto ao direito penal como ao direito civil. Esse é o meu contato. Eu tenho também o WhatsApp, né? O meu WhatsApp é 869-9992-7224. Então, se você está aí tendo o seu direito violado e precisa de um advogado especialista, nós estamos à disposição. Doutor, muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Bom? Muito bom.